Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre aquelas mulheres maravilhosas que estão presentes na Bíblia. E é claro que Ruth não podia ficar de fora. Ruth, aquela que acompanhou a sogra mesmo depois do seu marido ter falecido. Mas vamos começar essa história do começo. Bom, Noemi era casada com Elimeleque e eles viviam na cidade de Judá, na época em que os juízes governavam. Como a fome atingiu aquela cidade, eles resolveram migrar para Moabe. Lá em Moabe, Elimeleque faleceu e deixou Noemi com dois filhos, Malom e Quelion. Estes casaram com duas moabitas, chamadas Ruth e Orfa. E depois de 10 anos que já estavam naquela cidade, os filhos de Noemi também faleceram. Então, Noemi decidiu voltar para sua cidade em Belém de Judá, já que ela ouviu dizer que a terra lá se tornou farta. Ela conversou com as suas noras e disse que elas poderiam voltar para a casa dos seus pais, já que ela já não tinha mais nada para oferecer, não tinha mais filhos para oferecer para elas. As noras de Noemi tiveram uma certa resistência, mas depois que Noemi insistiu um pouco mais, Orfa acabou voltando para a casa dos seus pais. Porém, Ruth decidiu seguir com a sogra. Lá, Ruth pediu permissão à sogra para ela respigar em algum campo em que o dono permitisse que ela o fizesse. Respigar, gente, era colher as espigas de milho que caíam das máquinas enquanto eles estavam roçando a plantação. E Ruth, sem saber, acabou escolhendo o campo de um dos parentes mais próximos do marido falecido de Noemi, chamado Boz, que era um homem muito rico. Então, Boz, vendo Ruth respigar ali no campo dele, teve curiosidade de saber quem era, e ele perguntou para um dos seus servos quem era aquela mulher que estava ali. E ele respondeu que era a nora de Noemi, que resolveu não abandoná-la, e falou maravilhas em relação a Ruth. O interessante é que Ruth, ela não havia dito nada para ninguém. A fama dela chegou aonde ela estava por causa do serviço dela. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Bom, Boaz se compadeceu pela atitude de Ruth e então falou para os seus servos para deixar de propósito cair espigas para que Ruth pudesse levar para casa. E assim ela o fez. Ruth contou para sua sogra onde ela estava respigando. E naquela época era comum o parente mais próximo da família do marido falecido tomar o direito de resgate sobre a esposa e sobre as posses também. Noemi aconselhou Ruth a ir até Boz uma certa noite para que ele exercesse esse direito de resgate. Mas Boz era um homem muito correto e ele sabia que ele era, na verdade, o segundo parente mais próximo. E antes dele decidir se ele iria ficar com a Ruth ou não, primeiro ele foi conversar com o parente que ele sabia que era o mais próximo, ver se ele queria esse direito e como ele não quis, Boz o fez. Boaz acabou casando com Ruth e assim eles tiveram um filho chamado Obed. De Obed nasceu Jessé e de Jessé nasceu Davi. Então dá para ver aí que Ruth é realmente uma figura importante dentro da Bíblia. Por que eu trouxe Ruth, gente? Porque Ruth eu considero uma das mulheres que a gente deve mesmo copiar as atitudes. Porque Ruth, ela ficou conhecida como a sua servidão. A sua entrega a Deus era tanta que ela serviu à sogra mesmo sem ela ter obrigação de servir. O marido de Ruth faleceu e mesmo assim Ruth quis permanecer com a sogra. Ela quis servir à sogra. E se você for lá para estudar o livro de Ruth, você vai ver que a Noemi passou por uma fase amarga. E Ruth, ela permaneceu ali toda compadecente, mesmo diante dessa fase que a sogra viveu. Só que o que a gente faz? Trazendo aqui para nossa realidade na maioria das vezes. A gente considera a sogra, quando eu digo a gente, eu digo, virou até uma tradição, né? A sogra como uma figura não importante dentro das nossas vidas. Só que a gente esquece que a nossa sogra, ela gerou o nosso marido, esse que constituiu uma família conosco, que nós escolhemos para amar, para seguir conosco numa vida e criar uma família.
Muitas pessoas já entram dentro do relacionamento odiando a sogra, que nem conheceu. É como se fosse um pré-requisito. Você começou a namorar o filho, você começa a odiar a sogra. Só que as pessoas esquecem que há um relacionamento entre pessoas ali. Você não está lidando com a sua sogra. É sua sogra, mas é uma pessoa, é um ser humano que apresenta falhas, mas que também tem qualidades e que você precisa aprender. E acima de tudo, é nosso dever respeitar. Foi a pessoa que criou aquela pessoa que está conosco. Ai, Yara, mas meu marido, você não conhece ele como que ele é todo estragado. Sim, esse daí é o tema para um outro vídeo que eu vou postar ainda essa semana. Você casou com ele sabendo como ele é. Quando você casou com ele, provavelmente você amava ele. Você ainda deve amar, só deve ser um amor transformado. Então, independente de como você está olhando para o seu marido hoje, você escolheu casar. A gente deve respeitar a pessoa que gerou o nosso marido, porque é um ser humano que deu o melhor dele para poder fazer isso. E não só isso, a questão aqui em relação a Ruth é o serviço. Ruth, ela serviu dando o melhor que ela pôde. E tem passagens e tem momentos ali no livro de Ruth que diz o tanto que essa mulher foi maravilhosa no serviço dela. Porque mesmo quando Noemi estava ali amarga, porque ela até mudou o nome dela para Mara, que significa amarga, ela continuou servindo e não esquecendo de Noemi em nenhum momento. Então, que Ruth sirva como lição para gente, como serviço, sobre forma de serviço. Servir na nossa casa, servir onde quer que a gente esteja e de olhar com um olhar mais compassivo para as pessoas que estão à nossa volta. E isso inclui a nossa sogra, viu, gente? A minha sogra é uma sogra maravilhosa, o meu marido também tem sogra maravilhosa. Então tá tudo certo aqui em casa. Mas e aí na sua casa? Como que é a relação? Como você tem olhado para sua sogra? É melhor olhar com um olhar diferente, com um olhar de respeito, porque você não é melhor do que ela. Nós não somos melhor do que ninguém e ela tem muito a nos ensinar. Ela criou essa pessoa que está com você. Então respeite. Respeite, porque nós devemos respeito a todos acima de tudo. Eu espero vocês no próximo vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, gente. Se não é inscrito, se inscreva, porque assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e oferece para outras pessoas. Até mais!